Quando o senhor sai, o senhor, de certa forma, chega a ser acusado de legislar no judiciário, não é isso? Eu tive uma posição curiosa. Na época do Fernando Henrique, eu era o líder do governo no Supremo. O governo do Fernando Henrique no Supremo. Aí assumiu o Lula, eu virei líder do governo Lula no Supremo. E eu era acusado, realmente era acusado de que eu estava começando a mexer na legislação. E tinha que mexer. E depois tinha o seguinte, tinham certas coisas. Uma coisa que me chamou a atenção, e falando marcou, foi uma questão curiosa. O tribunal, às vezes, inventa, uma das coisas mais perigosas que você tem em matéria judicial é a generalização empírica do Popper. O Karl Popper, naquela história da pesquisa científica, não é? A lógica da pesquisa científica, o Popper, no conhecimento objetivo, ele fala muito naquela generalização empírica. Tu pega uma experiência empírica e generaliza aquilo como se fosse uma lei. No judiciário é muito comum isso. Você pega uma determinada tese, num caso concreto ela funciona, e aí você... Como eu tinha estudado lógica antes, e me lembrava, tem um sujeito que me influenciou muito, que é o Nelson Goodman, que é um lógico inglês, que inventou os counterfactuals. Aí eu digo, olha, vamos parar com esse negócio, que aparece um caso que nos derruba no chão. E aí aconteceu um caso curioso. Não sei se eu já falei isso para vocês ou não. Qual caso? Que era um caso Da apreensão de cocaína? Isso. Que era o caso da escuta telefônica. O caso que é típico. Ou seja, o jeito, escuta telefônica, os casos ilícitos, a fruto da ave proibida, não sei o que mais. Nisso aparece um caso que mata o sujeito. Eu até mexi com ele na época. Disse, bom, vamos devolver a cocaína e devolver a criança sequestrada, porque descobrimos sequestro com escuta ilícita. Logo, a apreensão da criança da mão dos sequestradores é ilícita. O que mostra que é uma maluquice. Então, o tribunal tem que lembrar que você tem um determinado tipo de regramento que estabelece o tipo de conduta, mas você tem que lembrar de que o compromisso do tribunal não é só com o passado. Porque, veja bem, a sentença trata o passado tentando consertar o passado, não é isso? Mas, na verdade, os juízes não se dão conta que, ao tratar o passado, eles estão fixando as linhas do futuro. E será um estelionato a reforma da jurisprudência. Por quê? Porque eu assegurei um determinado tipo de conduta para um determinado tema. Aí, de repente, eu reformei no sentido contrário daquilo que tinha sido antes. E eu me conduzi de acordo com aquilo que tinha sido decidido antes. Aí, de repente, eu vou me defrontar por uma mudança de jurisprudência, dizendo que aquilo que os outros decidiram não vale mais, vale a outra coisa. E eu me conduzi da forma como que eles tinham decidido. O que chama-se isso? Precisa uma lei de proteção ao consumidor, não precisa? É claro. Então, ou seja, tu tem que ter uma visão prospectiva do negócio. Não tenha dúvida de que as decisões dos tribunais nós temos que ter a preocupação de saber onde é que elas batem no futuro. Que tipo de problemas vão criar no futuro. Porque qual é o drama de hoje? É de que, com a massificação do sistema judicial, antigamente não tinha problema. Tu decidia um caso concreto, esse caso concreto não se repetia mais. Estava resolvido. Agora não. Agora você tem um caso, um exemplo de N casos iguais. Nessas matérias previdenciárias, matéria tributária, matéria não sei o quê, matéria não sei o que, trabalhista. Tá certo? Daí porque agora tu vê o seguinte, há uma briga antiga já dentro do Congresso, ou melhor, há uma pretensão muito antiga por parte dos juízes de pegar o Supremo e apreender o Supremo dentro da carreira. Porque o único tribunal que não é da carreira é o Supremo. O STJ é de carreira, ou seja, tu tem
composições mistas, etc. Embora o STJ e o TST não tenham nada a ver com quinto, porque não é quinto, é mais. Agora, o Supremo não é nada, não tem nada a ver com a carreira. Uma das tentativas na Constituinte foi que o Supremo fosse indicado pela magistratura, ou seja, fosse composto por juiz de carreira. E agora aí começa aquele discurso, juiz de carreira, conhece o direito, não tem vinculações políticas. Isso é verdadeiro? Claro que não é verdadeiro. É pior, porque não tem noção do que se passa, de como as coisas se dão. Aí fica fazendo poesia, fica fazendo cena. Quando na verdade você tem certas coisas que você tem que saber como é que o barco anda. Só pena de você botar fogo no circo. Aí é muito bonito para quem quer compromisso de marcar posição, mas não com compromisso de você construir alguma coisa. Não te parece? Nesse âmbito, posso eu te provocar com relação a alguns casos que eu acho que sua opinião seria interessante? Porque, bom, eu estou vendo que inovações, você tem já a história do... Você, por conta própria, chamava experts para te esclarecer determinado ponto. Também não tocando diligência. A diligência, imagino eu que não sejam todos os seus colegas que tinham a iniciativa de fazer diligências pessoais, formais ou informais, como essa do Uruguai, que você acabou de nos narrar. Do Paraguai, perdão. Você acabou de nos narrar, né? Diligência. Com relação aos planos econômicos, expurgos inflacionários, como você descreveria, provocando a sua memória, eu tive uma decisão, julgamento dos planos econômicos dos expurgos? Eu tive um caso, FGTS. Da Brita do Bresser. Havia um recurso extraordinário, inclusive foi uma discussão curiosa, em que eu demonstrei matematicamente de que a aplicação da tese do direito adquirido, etc., faria com que o sujeito que tinha uma expectativa, mantido o estado inflacionário em que ele investiu, de receber 50 como resultado, aplicando-se a tese do direito adquirido na mudança da moeda, ele passava a ganhar 500. Eu vou te mostrar depois, eu tenho aí eu fiz um longo estudo econômico sobre esse negócio. Por exemplo, outra coisa, sobre, inclusive a matéria não está decidida ainda, imposto de renda, das coligadas e controladas. Qual é das controladas no exterior? Tu tem a matriz brasileira aqui. De empresas. Aqui tu tem uma empresa coligada, em que ela é participante. Aqui ela tem uma controlada, em que ela tem a maioria. No governo Fernando Henrique, mudou-se o critério de tributação das empresas para bases universais. Não era só base dentro do Brasil, mas bases universais. Aí houve uma ação de inconstitucionalidade movida pela CNI, coisa isso aí. O que acontecia? Antes, esta empresa aqui fazia o balanço. Dava um lucro X. Desse lucro X, ela retinha X menos 20. E X menos e os 80 era dividendos, que ela não distribuía. E como ela não distribuía, o dinheiro não vinha para o Brasil. Logo não era tributado. E essa empresa aqui, brasileira, vamos supor que nesses dividendos ela tinha 40. Esse dinheiro não era distribuído pela empresa coligada, não era mandado para cá. Como não dava entrada física do dinheiro no Brasil, não incidia imposto de renda para a empresa brasileira. Sabe o que eles faziam? Essa empresa aqui emprestava para a empresa brasileira 40 mil reais. Os 40. Esses 40 entravam na contabilidade como débito.
correto? Então você teria receita e despesa. Dentro da despesa está 40. Logo, o tributado é a receita menos a despesa. Percebeu a malandragem? Aí eu disse, vocês estão brincando. Não, porque só pode ser tributado se o valor entra no Brasil. Mas não é assim que o jogo, que se está se jogando o jogo é outro. O jogo não é esse, eles fazem esse jogo do empréstimo. E aí acontece o seguinte, não pagam. E fica a vida inteira com débito. Porque não é isso, por quê? Porque é a forma de não distribuir o balanço. Aí o que a nova lei deu? Se houve o balanço da empresa estrangeira e teve valor correspondente a dividendos, tributa aqui. Mesmo que o dinheiro não tenha entrado para cá. Claro que, evidentemente, que do lucro dessa empresa, tu não pode considerar o investimento. Se essa empresa que fez um investimento qualquer, não houve lucro líquido para a empresa brasileira. Houve crescimento da empresa estrangeira. Aí a razão da tributação pode ser outra, mas não a distribuição de dividendos. Agora, se tu não conheceu esse jogo, tu não vai trabalhar nunca. Agora, o princípio qual é? Não, mas a Constituição diz que é a renda que se produziu no Brasil. Mas não é isso, que não é esse o jogo moderno. O mundo é outro. Percebeu a maluquice? Então, na questão dos planos econômicos, o que a gente tinha que... Por exemplo, plano econômico, eu não participei disso, no plano econômico do Bresser, do Collor. Quando houve a edição da medida provisória, em fevereiro, do Collor, que foi de fevereiro de 1990, foi 90, não foi? Foi. Fevereiro de 90, eu era... A eleição foi em 89, fevereiro de 90. Eu era deputado. Aí houve uma reunião na casa do Dr. Ulisses. Aí o PMDB resolveu apostar na conversão e votou. Depois disso, aí deu aquela bagunça toda lá no plano Collor. Tu não tinha condições nenhuma de rejeitar aquela medida provisória. Porque eles tinham feito aquela apreensão dos 50 mil reais, você lembra, né? Uhum. Se você rejeitasse a medida provisória e liberasse os 50 mil, não estava liberando 50 mil, estava liberando todo o dinheiro circulando no Brasil. Quebrava o sistema todo. E aí? O erro que o PMDB cometeu foi ter convertido. Aí o Dr. Ulisses depois disse assim, nós não devia ter convertido, nós devíamos deixar que ele reeditasse, porque a responsabilidade seria dele, política. Uhum. Daí porque o PMDB nunca mais converteu em lei, aliás, o Congresso nunca mais fez a lei de conversão dos planos econômicos, só fez depois que estava tudo consolidado. Quanto tempo levou o Plano Real em reedição? E a mesma coisa aconteceu com o salário mínimo. O salário mínimo que nós tínhamos posto na Constituição, de que era por lei, não era antigamente era decreto. Virou decreto. Porque o Congresso sabia que não podia pagar um salário mínimo de R$1.000, então acabava não apreciando a medida provisória que tinha fixado em R$200 e deixava a reedição. E então ficava aquela reedição, até um final que se fez uma consolidação dessas reedições todas. Uhum. Percebeu? Mas nessa eu me refiro ao processo que julgou a constitucionalidade dos expurgos pagos pelos trabalhadores. Esse já contou com a sua presença no julgamento. Haviam 5 expurgos que eram sistematicamente concedidos pela Justiça Federal. E o Supremo considerou que apenas 2 eram constitucionais. Mas se isso não diz nada à memória... Bom, falando em princípios, eu queria também provocar sua memória com relação ao caso Elvângea. O do judeu lá do Rio Grande do Sul? Exato. Isso foi gozadíssimo. Aí é uma corrente curiosa. O relator disso aí era o Moreira Alves. Aí a tese do Moreira Alves era que judeu não era raça. E que, portanto, não se aplicava o racismo. Porque judeu não era considerado raça. Eu conhecia esse Elvângea, porque esse Elvângea era lá do Rio Grande do Sul, era de Santa Cruz. Era um fascista, um nazista terrível. E era realmente uma posição antissemita radical. E aí eu sustentei a tese, vencido ficaram o Moreira Alves e o Ares Brito. O Carlinhos veio com uma conversa
sobre o negócio do Camões, não sei o que mais, até brinquei com ele na época. Mas o Carlinhos entendeu de que ele tinha o direito de se manifestar com o seu antissemitismo. Mas o tribunal rejeitou, e eu fui favorável à rejeição, junto com... Não, o relator não era o Moreira Alves, junto com o Maurício Correia. Nós acompanhamos o Maurício, no sentido de que evitar o antissemitismo. Porque era a forma de você estimular. Porque o problema não era o antissemitismo, era você estimular os antes. Aí era anti tudo. Se o antissemitismo era legítimo a homofobia, o 4. Aí não segura mais. Guarda uma porta. Então essa discussão de ser raça ou ser raça era uma coisa, digamos, semântica, meramente semântica. E aí tu sabe muito bem que e aí vem um problema. Um problema muito comum na magistratura nossa é que você é aquilo da teoria da linguagem, do realismo e do não realismo. Ou seja, para alguns e muitos de nós, inclusive a palavra, tem uns que usam muito esse negócio de mundo jurídico. O jurista tradicional, ele tem uma instituição jurídica, por exemplo, a coisa julgada, do direito processual, e ele então precisa, como ele aprendeu de que o significado das palavras vem das coisas, então ele precisa inventar uma coisa no mundo que seja a coisa julgada. Aí ele teve que inventar um mundo jurídico, não teve? E botou lá dentro um mundo de figuras. Por quê? Porque ele está comprometido com o fato de que a definição para esse grupo essencialista, a definição e o sentido da palavra vem da coisa. Logo precisa ter a coisa. Quando você está com o substantivo concreto é fácil, né? A definição por uma amostragem. Agora, quando você está com uma palavra abstrata e você tem um compromisso de achar que as coisas é que dão sentido à palavra, e o sentido vem das coisas, eu preciso criar coisa. E aí vem o problema da intolerância. Porque aí só tem um sentido verdadeiro. Vou te dar um exemplo. Vamos supor o seguinte, ó. Tu e eu encontramos o nosso Fernando fazendo alguma coisa aí na rua. Aí voltamos para cá, conversamos com as duas. Contamos o que o Fernando fez. Bah! O Fernando fez isso. E você diz assim, é exatamente isso. Tá perfeito e tal. É um filme que tu está dizendo. Ou seja, tu e eu não temos nenhuma divergência sobre o mundo. Correto? Sobre o que aconteceu. Aí tu chega e diz assim, mas ele é um ordinário, um cafajeste. Eu digo, não é cafajeste. Não é cafajeste, não. Qual é a nossa divergência? É sobre o mundo? Ou sobre o uso da palavra cafajeste? Se for de boa fé, a palavra cafajeste tem consequências. Qualificado de cafajeste pode ter consequências. Ele vai ser expulso da sala, vai ser execrado na rua, sei lá o quê. Mas eu, participando de que eu estou de boa fé, que eu não quero isso, mas eu estou qualificando, a minha divergência é um juízo de valor sobre a conduta. E se eu parto do pressuposto que o conceito de cafajeste vem do mundo, isso dá intolerância. É o americano, que acha que os princípios são universais. E não admite cultura que não seja diversa da dele. Daí por que o Kissinger diz que o espírito americano é missionário. Eles acham que tem uma missão de levar a civilização ao mundo. Gozando, né? Nesse livro da China, ele tem um livro sobre a China, do Kissinger é uma maravilha, sobre o negócio da China, em que ele mostra esse troço. Então, dentro do judiciário, tu tem esse problema. O sujeito tem essa lógica binária do belo, do feio, do bom, do mal, primitiva. Tu não tem a capacidade do terciário, do polivalente. Um dia eu falei sobre esse troço lá no programa, eu quase apanhei. Quando eu falei no Newton Acosta, vocês conhecem o Newton Acosta? Que é agora tu vê o Brasil é fogo. É um dos maiores lógicos do mundo que mora no Brasil, que inventou a lógica polivalente. Mas na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, todo mundo conhece o Newton Acosta. No Brasil ninguém conhece.
Porque no Brasil, em filosofia, nós gostamos de saber a filosofia dos outros e não a nossa. Qual é o filósofo brasileiro que tem? Porque os filósofos brasileiros só falam sobre os outros. Os grandes filósofos brasileiros dizem o que os outros disseram, não é isso? Então tem Spinoza, não sei o quê, um puta tijolo sobre Spinoza. Mas filosofia brasileira, os filósofos brasileiros desapareceram. Ninguém estuda isso, porque nós temos ainda, sabe o que é isso aí? Colonos. São ainda os colonizados pelos europeus. O eurocentrismo ainda condomina. Vamos estudar Hegel, vamos estudar Nietzsche, vamos estudar não sei o quê. Mas ninguém quer estudar o Miguel Reale, por exemplo. Não, isso é porcaria. Vamos estudar o João Filista. Não, isso é porcaria. Aquele Ciro Ferreira. Não, isso é porcaria. Vamos estudar o Bento, que morreu agora, o Bento. Não é o nome dele? Em São Paulo. Bento Prado. Bento Prado. Ninguém quer estudar o Bento Prado. Tinha uma coisa para dizer. O Gianotti, difícil de ler, mas tudo bem, mas ninguém estuda. Por quê? Porque não está estudando Bento Prado. Não, tem que estudar o Sartre. E no fim é uma mera coletânea que os outros disseram. Não é assim? Tanto é que tu observa bem no curso, não tem nada a ver com o nosso Supremo, no curso nas avaliações dos cursos de pós-graduação, não tem nada sobre filosofia no Brasil. Não tem nada sobre filosofia na América Latina. Na América Latina é mais complicado, porque aí não tem nenhuma área. Não é só em filosofia. Tudo, é um absurdo. É um absurdo. A gente não sabe nada sobre o México. Não tem. E tem grandes filósofos no México. Eu fico aí com os franceses, com os ingleses, os americanos, não sei o que, tipicamente posição de colonizado. Em vez de poder estudar a história as posições filosóficas existentes na América da... Por exemplo, alguém conhece, estuda Ambrosio Rioja, Alchuron e Buligin. Coisas desse tamanho, mas ninguém estuda. Tem um colega teu que conhece aí o Alchuron e Buligin. Uhum. O velho Buligin é um craque. Bom, eu acho que dentro tudo isso é um processo. Ou seja, o Supremo vai se ajustando aqui, vai se ajustando lá. Agora, o fato é que não se pode, eu acho problemático, você fazer um discurso que eu tenho ouvido algumas vezes, que nós vamos entrar no século do judicialização, do judiciário. Isso é um perigo. Porque, veja, o que a gente tem que encontrar é qual, digamos, a legitimidade democrática de um poder irresponsável. Qual é o poder irresponsável? Os três? O judiciário. Tu não tem como responsabilizar os membros do judiciário. São de carreira. Uhum. São estáveis, inamovíveis. Qual é a responsabilidade? Ou seja, a independência do juiz, o preço que a sociedade tem que pagar pela independência do juiz é sua irresponsabilidade? Como é que a gente resolve essa equação? O poder legislativo, tu vota, não vota, tira, aprova, não aprova, enfim, está aí sujeito. E o judiciário? Como é que Sua opinião? Tem que encontrar uma fórmula, eu não sei, tem que criar uma fórmula. Uma fórmula que você conciliar. Agora, o que a gente não pode ter é o preço da independência seja a responsabilidade. Porque isso foram os franceses que fizeram. E por que os franceses fizeram isso? Não foi por bolação jurídica, não. Foi por solução política. Tu tinha um ancien regime. Vem a burguesia. A burguesia derruba o ancien regime. Vem a Revolução, cria-se o Código de Napoleão. Só que a burguesia não tinha juízes. Os juízes eram aristocratas. Quem ia aplicar a sentença, quem ia aplicar o direito novo, que era o antigo direito natural, agora direito positivo, da Revolução Francesa, eram quem? Os juízes aristocratas. Isso. Aí como é que resolve o problema? A escola da exegese. A lei, o fato, a conclusão. A conclusão
eu não tenho nenhuma responsabilidade da conclusão. A conclusão é responsável da lei, é o parlamento. Tanto é que no primeiro momento da Revolução Francesa tu não tinha a possibilidade do juiz interpretar a lei. Se o juiz tivesse dúvida, ele tinha que fazer um référé obrigatório junto à Assembleia Nacional Francesa para eles fazerem uma lei de interpretação. E no nosso, por exemplo, em 64, uma das formas pela qual a gente reagiu ao regime militar foi assim. Ou seja, qual era a discussão que nós tínhamos na época? Vocês não pegaram nesse período. Até 68 foi isso, foi o Supremo. Mas qual era o discurso que a gente fazia? O discurso que a gente fazia nos tribunais de baixo, o AB, por exemplo, era a diferença do legal e do justo. Você lembra disso? Uhum. O que era isso? E todo mundo acreditava que havia uma diferença entre legal e justo. Mas é que aquilo era um discurso instrumental que a gente usava. Por quê? Porque o legal nós não tínhamos forma de entrar nele, porque era a produção do regime da ditadura. Então nós dizíamos que o justo não queria, nós queríamos encontrar uma brecha de não aplicar a legislação produzida pela ditadura, via o conceito do justo, dizendo que o juiz tinha obrigação com o justo, não sei o quê, errado bruto, mas tudo era uma linguagem política, por falta de legitimidade democrática do poder que produzia a lei. Agora, o problema é que a gente não pode acreditar que isso seja definitivo, que seja a verdade absoluta. É instrumental. É para uma situação política dada que depois ela tem que mudar lá adiante. Tá certo? Ou tu vai dizer que nós não estamos num Estado democrático de produção de legislação? Estamos num Estado democrático. Bem ou mal, estamos. Está produzindo mal? Está produzindo mal, mas respeita a instituição, porque se quer outra solução, bota a ditadura de novo. Aí você vai ver onde é que se sente. Ó. Eu me lembro que o Sidney Sanches, eu estava na Europa, viajando com uma comitiva de deputados, estava o Zé Dirceu, inclusive, a convite do Partido Socialista Alemão, do SPD, para aquela fundação Friedrich Ebert, que era uma discussão lá em Berlim. Aliás, Berlim não, em Colônia. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha sido convidado para participar, junto com o convite do governo alemão, eu integraria como deputado uma comitiva presidida pelo Sidney Sanches, que era presidente do Supremo. Era o Sidney Sanches, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, lá de São Paulo, professor, o Rui Rosado Aguiar, que na época era juiz do STJ, o Carlos Alberto Direito, que era aqui do Tribunal de Justiça do Estado na época, e eu. Aí fomos a Karlsruhe. Karlsruhe é a sede da Corte do Tribunal Constitucional Alemão. E disse, você sabe por que é a sede do Tribunal Constitucional Alemão de Karlsruhe? Por causa do Bismarck. Porque os alemães entenderam que tinham que separar os poderes. Cada poder funcionava num estado separado para evitar que um influenciasse o outro. Que era o que o Bismarck fazia. Então o tribunal se deslocava. Um tribunal em Berlim, outro e o Tribunal Constitucional em Karlsruhe. Aí chegamos em Karlsruhe e contando, composição do tribunal, não sei o que e tal. Aí diz o presidente do tribunal lá, o alemão, diz assim, olha, eu tenho este ano vamos ter uma grande experiência. Isso acho que era 1988, 89, troço assim. Então é uma grande experiência. Porque não é que agora vai fazer uma vaga, você sabe que lá o Tribunal Constitucional Alemão tem mandato, que é uma coisa boa. Acho que é 12 anos, 8 anos, um troço assim. E vai ter uma experiência boa, porque a vaga que vai estar aberta é uma vaga para o Partido Liberal. Por quê? Porque quando houve a Constituição de Bonn e criaram o Tribunal Constitucional, eles dividiram as vagas entre o Partido Socialista e o Partido Conservador. Cada um dos partidos indicava um. Mas para aprovar, no Bundestag, precisava de 2/3 dos votos. E nenhum partido tinha 2/3. Logo, a indicação de um juiz para o Tribunal Constitucional Alemão dependia de um grande entendimento político-partidário. Tu não podia mandar ativista para lá para dentro, porque não era aprovado. E ele dizia, agora vai ser interessante, porque no acordo de aliança política
para a eleição agora, ficou estabelecido de que o Partido Conservador, o Partido Democrata Cristão, daria a vaga correspondente a ele, do Martin Heller, acho que era que estava saindo, ao Partido Liberal indicar. E aí o Sidney quase entrou em pânico, que era presidente do Supremo. Mas como? Então os partidos políticos é que indicam os membros da Suprema, do Tribunal Constitucional alemão? Aí o alemão, com aquele jeito alemão, né? Ficou surpreso, estou estranhando a sua surpresa. Não, aí não, porque isso tem influência política. Mas nós vivemos uma democracia de partidos. Entendeu a lógica? A lógica no Brasil, as indicações, são indicações que passam por questões partidárias. Ou tu acha que o Fernando Henrique, se fosse presidente do Supremo, a presidente da República, ia indicar o Márcio Tomás Bastos para ministro do Supremo? Claro que não. Não é lógico? Uhum. Ou seja, nós não queremos assumir os fatos reais como são e como se dão. Ou queremos deixar só nublado? Ou seja, nós gostamos de véus. De véus. É isso. Não, véus. Véus. E Sabemos sabe o que é isso? como funciona. E sabe o que é isso? Aí é o hábito da inflação. Quando a inflação estava, era uma maravilha, ninguém enxergava nada. Era um fog. Na hora que começou a desaparecer a inflação, tu começou a ver, meu Deus do céu, o que está vendo aqui? Só para a gente finalizar, o senhor podia falar um pouquinho assim, como foi a decisão de sair do Supremo, né? O senhor sai antes do tempo do Supremo, e o que o senhor faz rapidamente, qual que a sua trajetória após? Só para fechar um pouco a entrevista, para não ficar incompleta. Em 1987, 88, eu tive grande participação na Constituinte. Então fui o deputado do primeiro mandato, não sei o que mais. Na verdade, eu já disse para vocês, eu era um amanuense. Eu não era um sujeito que decidia. Quem decidia era o corpo, o PMDB e tal. E aí, teve um deputado que era um cara interessante aqui do Rio, malandro, Bocaiúva Cunha. Sim. Que tinha um apelido, como é que eu chamava o Boca? Bom, o Bocaiúva chegou, Jobim, conversando, vamos tomar um uísque, ele era um cheito bom vivan, era um grande senhor. Aí conversando com o Bocaiúva, e depois essa mesma conversa se repete com o Renato Archer, que ele dizia o seguinte, que tu tem um determinado momento, tu vai subindo. Tu vai crescendo numa instituição que tu está trabalhando. Depois tu chega no teu nível. O patamar aí, tu fica algum tempo, tu fica na horizontal. Depois tu cai para a vertical. Tá claro? Bom. Aí quando eu nunca faço projeto. O que eu quero ser no futuro? Não faço, só dá encontro. Como de briga, né? Porque eu vou brigar com ele, porque ele vai querer o mesmo projeto que eu, então vai dar só amolação. Na verdade, eu sempre deixei que as coisas andassem. A minha avó me dizia que eu tenho mais sorte que juízo. O juízo eu não tinha nenhum. Então, quando eu assumi o Supremo, assumi a presidência, fiz essas tralhas todas, no final da presidência do Supremo, eu digo, mas agora eu vou voltar para sentar de novo naquele negócio, continuar tudo de novo. É déjà vu. E se é déjà vu, eu vou começar a cair. Porque aí a minha produção começa a achar o troço irrelevante. Então o que foi? Termina a presidência, salta fora. Foi o que a Helen fez também. Aí ela me perguntou, o que tu acha? Eu digo, vai embora. Agora tu vai fazer o quê? Tu vai ficar decidindo esses negócios tudo de novo? Tu já viu. E depois o seguinte, o déjà vu é um problema. O déjà vu é um problema horrível, porque te leva ao conceito de inutilidade. Né? E o conceito de inutilidade te leva à depressão. Comigo não, salta fora. Então, salta fora e vai para outra. Aí o que eu fiz?
Saí do Supremo e voltei para o escritório de advocacia. Voltei para advogar. Na verdade, também tinha um problema financeiro no meio. Quando eu me separei, eu entreguei tudo que eu tinha para a ex-mulher, não fiquei sem nada. E vivia do salário. Só que eu dou até hoje 40% do salário do Supremo para ela. Logo, o meu salário hoje é 10 mil reais por mês. O que não dá para um tipo de vida que eu quero levar no final da vida. Né? Se eu tivesse 20 anos atrás, seria ótimo. Ou 40, se eu tivesse, quando tinha 20 anos, 10 mil era um bom dinheiro. Mas hoje não. Por causa das expectativas que tu muda. Né? Bom, então eu voltei a advogar. Voltei a advogar, primeiro, tu tem que fazer alguma coisa. Segundo, eu precisava ter recursos. Aí eu advoguei durante um ano, eu saí em abril, né? Isso. Abril de 2006, foi no final, e aí eu fiquei em 2006, aí em 2007 é que começa aquele negócio da crise aérea, te lembra a questão da crise aérea? E aí então o Tarso Genro, que é meu colega de infância, amigo de infância, lá de Santa Maria, veio conversar comigo. Aliás, eu antes tinha conseguido redigir com o Tarso, eu pelo PMDB e o Tarso pelo PT, nós redigimos a carta do acordo político de apoio do PMDB ao Lula, no início do governo do Lula. Bom, aí no final, com essa história aí, já no segundo governo, que isso foi no segundo governo, ele me procurou para convidar para o Ministério da Defesa, por causa da crise aérea. Eu disse que eu não queria de jeito nenhum, tá? A mulher não queria, proibiu, e eu obedeço para tudo. Aí, depois veio o Franklin Martins, conhece? O Franklin veio falar comigo e tal, e eu disse, olha, Franklin, tudo bem e tal, o presidente quer conversar contigo. Aí eu vou conversar com o Lula. E o Lula, eu sou amigo dele há muito tempo, desde a época da Constituinte. E aí vai o Lula e eu digo, olha, presidente, eu vou lhe examinar e tal, pensar no assunto. Eu não queria dizer não para ele. Aí voltei para casa, liguei para o Frank e disse, olha, não dá, não é possível e tal. Um dia, 2 dias depois. Aí no terceiro dia, na terceira vez, vai a ideia que passava na cabeça deles, é de que eu não podia assumir o Ministério da Defesa pelos compromissos que eu tinha com o advogado com quem eu trabalhava, que era o Ferrão, onde eu tinha um escritório. Eu não trabalhava com o Ferrão, eu tinha um escritório separado, mas era o mesmo ambiente físico. Aí vai o Ferrão junto com o Sigmaringa Seixas. O Sigmaringa tem todas essas coisas. Então, o Sigmaringa, para falar, tem que ir para o Ministério da Defesa, Ministério da Defesa, não é possível, o Valdir não sabe o que está acontecendo, não sei o que mais. Tinha acontecido o acidente da Gol. Isso. Da Gol. Aí, pum, acontece o acidente da TAM. O Valdir, coitadinho, ficou em Brasília, não foi no local da morte lá dos caras, que troço todo. Só foi o Saito. Aí vem o Sigmaringa com o Gilmar. O Gilmar está na presidência suprema nessa época? Acho que não. Ou já estava? Não sei. Já estava, sim, porque ela já tinha saído. Aí vem o Gilmar, sabe, tem que ir, não sei o que, blá, 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 e estava com a história do acidente da TAM. Aí não deu. Eu disse, tá bom. Então mas eu tenho que conversar com o presidente antes. Tudo bem. Aí eu disse, não, então vou fazer uma vez. Diz o seguinte, vamos fazer isso uma vez, você não vai se arrepender, hein? E acabou mais chega a Adriana e proíbe ele. Aí veio chamar a Adriana, minha mulher. Mas, olha, tem isso lá. Não, tá bom, eu acho que teve que ir mesmo, para resolver, isso é uma coisa horrorosa que aconteceu, todo mundo impactado com aquela história. Aí eu vou conversar com o Lula, liga para o Gilberto Carvalho, diz, olha, o Jobim quer conversar com o presidente. Ah, é? Pode ser, quer fazer agora? Diz, não, agora não dá, o presidente está recebendo não sei quem e tal. Mas 5 horas da tarde, diz o Sig no telefone. Mas não demora muito, hein?
Aí, 5 horas, fui lá no palácio e diz, olha, chamo de Lula, né? Do privado, né? Diz, olha, eu tudo bem, eu aceito, mas eu não quero estabelecer condições a convite, mas tem algumas regras. Quais são as regras? Perguntou ele. Que regra que é? Primeiro, esse assunto tem que sair da sua mesa. Como? Aí vamos para os jornais. Olha aqui, tem cabimento? Uma fotografia da Presidência da República recebendo o comandante de avião para explicar o acidente? Esse assunto está dentro do palácio, não pode trazer dentro do palácio, tem que sair dentro do palácio. A primeira coisa é tirar fora do palácio, eu não quero saber disso. Segundo, eu quero autoridade absoluta nisso tudo. Eu quero autoridade absoluta na Infraero e na ANAC, para fazer o que eu achar bem. Faz o que tu quiser que eu apoio. Aí aconteceu o primeiro fenômeno de autoridade, foi nesse próprio dia. Porque nesse dia o Lula tinha assinado a promoção dos generais. E os generais, os comandantes de força, estavam fora, no gabinete fora ali. Quando eu conversei, ele tinha terminado de assinar e tal. Aí ele só pediu tempo para conversar com o Valdir. Então, aí ele me chama, não, foi no dia seguinte. Falou com o Valdir no dia de manhã, o Valdir não tinha se dado conta que ia sair. Eu voltei ao palácio de tarde e ele tinha assinado com o Valdir a nomeação dos generais, promoções dos generais. E os generais estavam ali fora. Aí eu disse ao Lula assim para mim, bom, então tudo bem, então vamos assinar e tal, assinar hoje, vamos assinar agora, esse troço, nomear logo. Tu quer alguma ação? Não quero assinar nenhuma, assina esse troço uma vez. E o que tu vai fazer? Eu vou para São Paulo. Vai aonde? Eu vou para o Microtério. Aí eu saio da sala e acontece um fato curioso. Estavam o Enzo, o Moura Neto e o Saito. E o ajudante do Ordens, o Saito, vira para mim e diz assim, ministro, tudo bem, todo mundo, ministro, cumprimentos e tal. Aí vira o ajudante, ministro, o senhor me perdoa, o senhor vai acompanhar o brigadeiro Saito a São Paulo amanhã? Diz, não. Não, mas disseram que o senhor vai a São Paulo? Eu vou a São Paulo, mas quem vai me acompanhar é ele, eu não vou acompanhar ele. Ele é que vai me acompanhar. Tá bom assim? Não, senhor, desculpe. Aí começou já o jogo. Bom, e aí eu assumi o Ministério da Defesa, mexi com a história da aviação civil, alterei a ANAC, alterei a Infraero, depois entrei a fundo na história militar, gostei, que é um assunto que eu não entendia nada, aí estudei muito, principalmente não a parte militar, estrito senso, mas na parte global. Aí é que eu conheci eu li os livros que o Serra tinha me dado, Michael Walzer, que é aquele cara lá de Princeton. Sim. Inclusive eu assino a revista Dissent dele. E fiquei no Ministério fiz todos os projetos, o Lula aprovou tudo, no sentido de alterar, liguei muito a Mangabeira Unger para a elaboração da Estratégia Nacional de Defesa, foi ótimo. Mangabeira tem uma cabeça brilhante, babu. E aí montamos tudo, alteramos, modifiquei, fiz alteração inclusive o Lula mexeu muito comigo, porque quando eu fiz a proposta para alteração da lei complementar que trata das Forças Armadas, ele disse, mas quando é que tu pretende aprovar isso? Eu disse, não, isso é 30 dias, eu estou lá pronta. Disse, não, então o que é isso? Eu aprovei por unanimidade, foi aprovado por unanimidade porque eu fui conversar com tudo que é deputado, fiz jantar, a mesma trajetória. Jantares na casa do presidente da Câmara, exposições para os líderes, ouvir desaforo, aquelas coisas que fazem parte do jogo. Aí aprovou-se tudo isso. Aí depois, então, no final do governo, continuamos as obras, continuamos os projetos, começou o projeto com os franceses, entendimento com a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano, foi um trabalho que o Lula me encomendou, consegui fazer em 4 meses, uma correria infernal. E, bom, depois começou o governo da Dilma. A posição da Dilma não era a mesma do Lula em relação às Forças Armadas, a visão era outra. Começou a haver não se conseguia discutir a temática. Eu cheguei a pedir uma demissão em abril, na época ainda era o Palocci.
Aí a Dilma fez um apelo e tal, acabei ficando. Aí depois eu comecei a me encher a paciência com o negócio e aí foi... E no final eu me demiti. Ela ia me demitir, mas eu me demiti antes. Eu me demiti logo depois da assinatura do Tratado de Fronteiras com a Colômbia, por causa de uma matéria que saiu na Piauí, em que eu tinha me dito, em que eu afirmei que não foi entrevista. A Piauí estava fazendo uma matéria sobre mim e nós voltamos do Congresso. Eu tinha ido lá discutir com o Collor essa lei de transparência, né, que o Collor queria, e o Collor estava furioso porque ele acusava o governo de ter atropelado, etc. Aí eu consegui um acordo com o Collor, disse: olha, vamos fazer o seguinte, o senhor marca a posição, mas vamos votar. Mas o senhor marca a posição, será respeitado a sua posição, etc. Ele topou. Porque na política tu tem duas coisas: ou tu briga ou tu acerta a cena. A melhor forma é acertar a cena. Vai lá, diz, faz os gritos, a gente fica quieto e depois ganha os votos. E aí voltamos para o Ministério da Defesa, e lá no Ministério da Defesa, uma coisa de milico, tem negócio de almoço, tem rancho. Então fui lá almoçar, fui para uma sala almoçar com o Genuíno e com o Cinco Maringa. E aí, conversando com os dois, eu disse assim: e aí, pois é, tu viu, a Dilma nomeou a Ideli e a fulana. E aí eu disse pro Genuíno: pô, tem paciência, a Ideli? A Ideli não circula no Senado, é muito fraquinha. E a outra? E aí, para Casa Civil, a fulana. Sim, essa vai ter que pedir um GPS para entender Brasília, porque não teve aqui. E aí a moça do jornal estava na outra sala. Então eu disse aquilo, mas não disse na entrevista. E ela botou na matéria, eu não desmenti. Então, aí a Dilma ficou... Eu disse: olha, chamou para conversar comigo. Eu disse: olha, Dilma, não vamos conversar sobre esse assunto, é melhor eu me demitir. Eu entreguei, já levei pronta a demissão, está aqui a demissão. E eu quero dizer o seguinte: eu já estou fora. Não vou voltar ao Ministério da Defesa, estou indo para casa, já mandei recolher todo o meu material de lá. E você tem que nomear alguém que está acéfalo. Aí no dia seguinte nomeou o Celso. E o senhor volta a advogar, é isso? Logo em seguida eu voltei a advogado, né? Porque eu não tenho como fazer, né? Estou advogando então. E funcionário da FGV. Eu estou satisfeita. Tá bom? Tá bom, muito obrigada.